Olá, saudações! Bem-vindos ao canal Paideia, o canal da família. O objetivo deste vídeo é mostrar para vocês como que veio mudando ao longo da história a ética médica. Isso através de documentos simples que todos nós podemos ter acesso, que é o juramento de Hipócrates. E através desse documento, ou seja, o juramento de Hipócrates, vou mostrar para vocês que a ética médica ela veio mudando ao longo da história e mudando de forma negativa, de forma que fugiu ao seu objetivo médico. Fique aí, aguarde mais um momento. Peço já para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aí seu like aí, que é bastante importante. Bem, pessoal, estamos vivendo tempos sombrios. Tempos que realmente merecem nossas reflexões, onde chegou ao ponto de aquele que respeita a vida e tem apreço pela vida, ele é tomado como um radical, tomado como um nazista, um fascista, ou seja, totalmente o contrário, ou seja, aqueles que são conservadores, que respeitam a vida, tomam a vida como sagrada, eles são hostilizados, preteridos, são esculachados de um modo geral. Enquanto aqueles que são a favor de aborto, são a favor de práticas satânicas, demoníacas, como essas técnicas que existem hoje atualmente, de matar uma criança, assassinar uma criança ainda no ventre de sua mãe, que é extremamente, dolorido, para dizer no mínimo. Então vamos fazer uma reflexão sobre isso, ou seja, sobre essa questão da prática médica. E mais precisamente, eu vou utilizar aqui com vocês o juramento de Hipócrates, que é um documento simples, que trata da ética médica, que veio sendo adotado ao longo da história. Então eu vou ler aqui um pouco do texto integral. É lógico que é em grego, mas tenho aqui traduzido em português, para vocês terem uma ideia de como pensava aquele que fundou a medicina ocidental, que é considerado o pai da medicina ocidental. Vou ler para vocês. Não vou ler o documento inteiro, pois o vídeo vai ficar muito longo, então vou ler aqui apenas de 3 parágrafos. Bem, vou deixar também para vocês a descrição desse documento, onde vocês podem encontrar na internet, e de todos os demais que eu vou utilizar aqui para esse vídeo. Bem, vou ler aqui um parágrafo, para vocês compreenderem bem como que o Hipócrates concebia a ética médica. Vou ler aqui. Começarei. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Gravem isso, ou seja, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal, nenhum conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Presta atenção nisso. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Ou seja, a vida do médico, segundo Hipócrates, é uma vida que tem que ser mantida, integral. Integral aqui no sentido de não se corromper, nem intelectualmente, nem consigo mesmo, trair suas próprias convicções. E também o mesmo seria com a arte dele, ou seja, a medicina, que é a arte de curar.
Vou concluir com o último parágrafo. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens. Se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Ou seja, não merece honra aquele que infringir os preceitos, a ética médica, que eu utilizei aqui apenas os parágrafos, para vocês terem uma ideia. Vou deixar o documento aí integral para vocês. E esse documento, eu andei pesquisando, o juramento de Hipócrates, ele foi adotado primeiramente em 1508, segundo aqui o médico psiquiatra Dr. Vladimir Bernik, escreveu um artigo bastante interessante, simples, mas interessante, intitulado Os Médicos e o Juramento de Hipócrates, onde ele faz uma análise sobre este juramento, no qual ele adota, ele deixa claro aqui que ele é a favor, ele respeita esse juramento, com algumas ressalvas, lógico, com as limitações dos médicos, da própria vida do médico, que ele não é lá digamos, um sobre-humano, ou um super-herói, mas deixa claro aqui que ele respeita como é que se diz, esse juramento de Hipócrates, e ele tem bastante apreço. E ele fala aqui realmente que esse juramento foi utilizado pela primeira vez em 1508, na Alemanha, e depois foi utilizado em cerimônias de graduação médica na França em 1804. E de lá para cá ele veio sendo adotado. Pelo que eu andei estudando, parece que ele vem sendo adotado ao longo da história nas universidades, nas graduações médicas. E ele toma aqui a medicina como a prática da arte de curar. Gravem bem isso, a prática da arte de curar. E também ele fala aqui, vou ler aqui um parágrafo dele aqui, aliás, uma parte, no final de um parágrafo, do segundo parágrafo do texto dele. Ele fala o seguinte: cada país e cada escola médica encontraram seu melhor formato para que os jovens médicos nunca se esqueçam da sua principal missão, buscar a cura e alcançá-la sempre que possível. Ou seja, a essência, aqui ele deixa bem claro que respeita a essência do juramento de Hipócrates, como eu acabei de ler nesse parágrafo, e também aqui é um complemento sobre a questão da prática da arte de curar, que é a medicina. Outro artigo que eu encontrei relacionado ao juramento de Hipócrates foi o do Drauzio Varela, que, na verdade, pelo artigo que eu li dele, estou aqui com ele em mãos, ele mais parece um militante do PSOL ou do PT, ou de outro partido aí, comunista, esquerdista, do que propriamente um médico. Como eu falei, ele parece mais um militante mesmo do PSOL. E ele escreveu também um artigo chamado Juramento de Hipócrates, que é de 28 de abril de 2011. Ele foi revisado recentemente, esse artigo, dia 25 de abril de 2019, ainda este ano. Vou ler aqui apenas umas partes aqui para vocês terem uma ideia de como esse militante progressista compreende e vê hoje a medicina, a prática da medicina. Ele fala o seguinte, vou ler aqui um parágrafo. Está na hora de acabar com o ritual do juramento de Hipócrates nas cerimônias de formatura. Para que manter essa tradição? Ele indaga. Os advogados, por acaso, juram que defenderão a justiça? Engenheiros e arquitetos precisam jurar para construir casas que não caiam? Bem, ele parece que, como eu afirmei aqui, ele realmente parece um militante do PSOL. Ele não gosta da tradição, ele não honra o legado deixado, digamos, por Hipócrates. Ele faz aqui umas ressalvas, toca em alguns pontos aqui sobre o juramento de Hipócrates, mas naquilo que convém a ele. No que convém, ele deixa para lá, ele pretere, ou seja, deixa de lado, não tem nenhum mínimo respeito.
E vou ler outra parte aqui para vocês verem o teor desse sujeito. Ele fala o seguinte: por outro lado, aos olhos da sociedade, a mera existência de um juramento solene dá a impressão de que somos sacerdotes e de que devemos dedicação total ao que nos procura, sem manifestarmos preocupação com aspectos materiais, como as condições de trabalho ou a remuneração pelos serviços prestados, para a felicidade de tantos empresários e gananciosos. Por isso que eu falei para vocês, ele parece um militante do PSOL, um militante petista, um desses aí que vivem reclamando por questões de salários, mas não abre mão dos seus benesses. Ou seja, sempre reclamando, empresariado, isso, aquilo, outro. Como a gente vê no Brasil como um todo. Mas o pior ainda está por vir ainda sobre ele. Vou ler aqui outra questão, que ele fala que, vou ler apenas uma parte aqui, que ele diz o seguinte: Hipócrates acreditava que a arte da medicina está em observar, ou seja, ele já começa a tirar o caráter propriamente ético da medicina, que é a questão da arte de curar em si, ou seja, respeitar a vida humana, tomar a vida humana como sagrado. Mas ele não aceita isso, pois ele toma esse juramento de Hipócrates como algo sacerdotal, que, digamos, é como se fosse algo realmente sagrado. Ele não toma isso aqui na perspectiva sagrada, a vida como sagrada. Aí, por isso que ele utiliza como se fosse sacerdotal. Pois ele é um ateu, ele não tem nenhum, respeito pelos valores religiosos de um modo geral, nesse aspecto aqui específico. Então ele conclui da seguinte situação, ele conclui com as seguintes palavras, o último parágrafo aqui do artigo dele. Ele fala o seguinte: muitos procuram nossa profissão imbuídos do desejo altruísta de salvar vidas. Nesse caso, encontrariam mais realização no corpo de bombeiros, porque a lista de doenças para as quais não existe cura é interminável. Curar é finalidade secundária da medicina. Se tanto, o objetivo fundamental de nossa profissão é aliviar o sofrimento humano. Ou seja, curar, que é a arte da medicina propriamente, para ele é secundário. Ou seja, a cura, o respeito à vida é secundário. Não. É só aliviar o sofrimento. Se para aliviar o sofrimento dar uma substância abortiva, ou seja, contrariar o que Hipócrates falou, tudo bem. Ou seja, faz parte da questão. Não toma o juramento de Hipócrates numa perspectiva positiva. Haja visto que ele fala mesmo que está na hora de acabar com isso, ou seja, o juramento de Hipócrates. Ou seja, eu mostrei para vocês aqui o ponto de vista de dois médicos. Um médico pouco conhecido, um psiquiatra, e outro muito conhecido, que é o Drauzio Varela, que vive aí nos programas de TV. E qual dessas perspectivas éticas vocês pensam que vão prevalecer? A do Drauzio Varela ou a do médico psiquiatra Vladimir Bernik? Bem, todos nós sabemos que a maior visibilidade aí é desse sujeito, ou seja, o Drauzio Varela. Então ele tem bastante influência nos meios de comunicação e eu também acredito que no meio de atuação propriamente dele, ou seja, na própria prática da medicina ele tem mais influência do que esse psiquiatra. Então eu vou ler para vocês aqui como que foi alterado o juramento de Hipócrates. Ao longo da história ele veio sofrendo alterações. Na verdade ele teve apurando aqui, foi alterado 3 vezes, em 1968, 83 e 94, e revista 2 vezes, em 2005 e 2006. E em 2017 agora saiu uma nova versão. Eu vou ler aqui uma versão de 1983, que é uma dessas alterações que foram feitas no documento original, do juramento de Hipócrates original, e uma atual, para vocês verem o quão tenebroso está, o quanto negativo está a situação. Bem,
Vou ler para vocês aqui a versão de 1983. Vou ler só as partes principais aqui. Ele fala o seguinte: a saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. Manterei por todos os meios ao meu alcance a honra e as nobres tradições da profissão médica. Não permitirei que considerações de religião, nacionalidade, raça, partido político ou posição social se interponham entre o meu dever e o meu doente. Guardarei respeito absoluto pela vida humana desde o seu início, mesmo sob ameaça, e não farei uso dos meus conhecimentos médicos contra as leis da humanidade. Bem, pessoal, vocês viram aqui que foi alterado já realmente bastante substancial a alteração. Já entra aqui o aspecto já religioso, nacionalidade, raça, tal. Essa questão do multiculturalismo, o politicamente correto, já adentrou aqui em 1983. Ou seja, dessa questão da inversão dos valores. A gente vê isso que na própria medicina, o marxismo cultural, essa inversão de valores começou a adentrar. Em 1983 já houve aqui um início, uma introdução com essa questão de religião, nacionalidade, raça, partido político. Ou seja, no juramento original de Hipócrates, não, o respeito era a vida humana em si, não importa a religião dele, mas sim a vida humana. Aqui não, já começa a entrar o multiculturalismo, começa a entrar também a questão do relativismo cultural e do politicamente correto. Mas ainda manteve o básico aqui, o elementar, que é o respeito à vida humana desde o seu início, ou seja, desde a sua concepção. Ainda manteve isso. Essa é uma versão de 1983. Eu vou ler para vocês agora a versão atual, para vocês verem o quanto tenebroso está. Bem, vou ler para vocês a versão atual do juramento de Hipócrates. Ou seja, foi feita várias alterações, várias versões, e agora eu vou ler aqui para vocês essa versão de 2017, que é a adotada atualmente. Se não me engano, em Portugal, não sei se no Brasil aqui, já está sendo adotado. Mas vou ler para vocês aqui só as partes principais. Ele diz o seguinte: a saúde e o bem-estar do meu doente serão as minhas primeiras preocupações. Até aí tudo bem, mas aguarde. Agora vem o politicamente correto, a lacração. Não permitirei que considerações sobre idade, doença ou deficiência, crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação política, raça, orientação sexual, estatuto social ou qualquer outro valor se interponha entre o meu dever e o meu doente. Interessante, né? Olha só que lacração aqui. Olha só como é que se diz o marxismo cultural, o politicamente correto. Outra parte do documento diz o seguinte: exercerei a minha profissão com consciência e dignidade de acordo com as boas práticas médicas. Que boas práticas médicas são essas? Depois ele fala o seguinte, perto do final já: não usarei os meus conhecimentos médicos para violar direitos humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça. Bem, pessoal, desapareceu aqui desse documento atual respeito à vida humana desde a concepção e desapareceu também a palavra aqui aborto. Na versão de 83, a palavra aborto e substâncias abortivas desapareceu, mas ainda manteve ainda o respeito à vida humana desde a sua concepção. Esse aqui desapareceu o respeito humano desde a concepção e também o aborto. A palavra aborto não foi utilizada aqui. Foi utilizado em seu lugar o quê? Seguinte parágrafo. Não usarei os meus conhecimentos médicos para violar direitos humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça. E nós sabemos como é que é essa questão dos direitos humanos, né? Direitos humanos para quem? Para o bebê que está no ventre? Não. Direitos humanos aqui que ele fala, e liberdades civis, olha só o termo,
liberdades civis, o liberalismo, ou seja, a mulher tem liberdade para fazer o que quiser. Não é à toa que a gente viu aí, como é que se diz, atores aí, globais, dizer, as mulheres dizem, meu corpo, minhas regras. Olha só para vocês verem como que isso ao longo do tempo foi alterado. Ou seja, no princípio, no juramento de Hipócrates, tinha lá o respeito à vida humana em si. E também tinha como a prática médica a cura do doente. Ou seja, a arte de curar era o objetivo da medicina. Agora não é mais como Drauzio Varela fala. Se você quer realmente curar, salvar vidas, vai ser um bombeiro. Aqui não, curar, salvar vidas é questão secundária. Aqui, o objetivo principal da medicina agora é dar um alento ao sofrimento das pessoas. Se uma mulher chega no hospital, eu estou sofrendo porque eu estou grávida e eu tenho um filho aqui, eu não estou querendo, esse filho está causando mal-estar em mim. Então vamos, como é que se diz? Vamos supor, diminuir esse sofrimento. Quer abortar? Deu para vocês compreender aí? Deu para vocês ver como que isso aí entrou nas diversas searas da sociedade, nas diversas profissões, nas diversas atividades, essa questão macabra, demoníaca, que é essa questão do marxismo cultural, essa inversão dos valores, essa teoria crítica, a escola de Frankfurt, e por aí vai. Ou seja, esse progressismo, esse comunismo, essa ideologia comunista nefasta dentro das diversas profissões. Ou seja, não escapou nem a medicina. Como a gente viu aqui, através de documentos, como que a medicina foi sendo literalmente vilipendiada ao longo da história. E hoje o médico, ele pratica aborto, ele pratica, utiliza várias técnicas para assassinar uma criança ainda no ventre, contrário àquilo que Hipócrates dizia. Então, como Hipócrates dizia, se ele manter a ética médica, que ele seja honrado entre os homens. Caso contrário, que não seja. Agora eu pergunto a vocês, esses médicos atuais merecem realmente ser chamados de médicos? Os médicos atuais aqui que eu falo são esses médicos que praticam aborto, que utilizam, da sua arte, da sua ciência, para assassinar ainda crianças no ventre. E aí? Vocês tomam essas pessoas como médicos? Merecem honra? Com certeza não. Então esse é o objetivo aqui deste vídeo, que eu quis mostrar para vocês. Esse vídeo é uma primeira parte para o que está por vir, que vou mostrar para vocês que algo maior ainda está por trás de tudo isso. Então, pessoal, obrigado por assistir o vídeo até aqui. É um vídeo longo, mas é um vídeo necessário. E agradeço novamente, realmente, agradeço de coração por vocês terem assistido até aqui o momento. Peço para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações aí, deixa aí seu like aí, que é bastante importante. E fique com Deus e até a próxima.